Então vamos lá, a história dos jogos importam? Você joga pelo gameplay ou pela história de um jogo? O que pesa mais? Os dois têm o mesmo peso ou um é mais importante do que o outro? Na minha época os jogos eram bem mais limitados do que hoje em dia. Não existiam cutscenes gigantescas com expressões faciais ultra detalhadas e realistas capturando cada microexpressão facial, transmitindo cada emoção como hoje em dia. Bem longe disso, no máximo eram textos na tela com uma musiquinha bem legal, mas simplesinha de fundo. Então ou o jogo tinha um gameplay incrível ou esquece. Então, como o gameplay era 98% do motivo de você gostar ou não gostar de qualquer jogo há 25, 30, 35 anos atrás ou mais, muitos gamers mais velhos ainda têm na cabeça a ideia ultrapassada de que videogame ainda é só gameplay e nada mais importa. Só que aí é que tá, nós estamos quase na 10ª geração de consoles e essa ideia ultrapassada ficou lá no começo dos anos 90, mas tem gente que parece que parou no tempo. E isso não é só uma opinião, eu posso provar o que estou falando aqui. Mas primeiro, deixe o seu like para não arriscar esquecer, deixando pro final do vídeo. Para você não custa nada, é totalmente de graça e não leva nem 5 segundos, mas para mim faz toda a diferença. Sem contar que eu sou um ser humano de verdade, não uma IA. Eu só não apareço nos vídeos porque eu não tenho um computador, eu não tenho um microfone e eu mal sei editar vídeos. Eu só criei esse canal com a cara e com a coragem, então é por isso que eu não apareço e é por isso que eu preciso demais da ajuda de vocês. Então detone esse like, se já for inscrito confere a sua inscrição, se não for se inscreve aí para receber mais vídeos como esse e sem mais recados. Simbora voltar pro tema do vídeo. Nesse vídeo eu vou te dar 10 razões irrefutáveis de por que a história é o coração dos videogames hoje em dia e vai te convencer de uma vez por todas que videogame é a experiência mais imersiva e absoluta para se contar qualquer história. Se você é daqueles que grita que gameplay é tudo e história é pra filme, segura aí que eu vou te provar o contrário com 10 argumentos à prova de balas. Esses pontos não são opiniões, são fatos, vendas bilionárias, prêmios e exemplos que vão fazer você repensar tudo e no final você vai concordar comigo. Sem história, videogame é só um brinquedo e com ela é arte viva. Ponto 1. Imersão total que te faz esquecer do mundo real. Primeiro, a história cria imersão inigualável. Sem ela, você tá só apertando botões num vácuo. Com ela, você vive o jogo. Pensa no The Witcher 3. Um mundo vasto onde cada escolha te puxa pra dentro, resultado mais 50 milhões de cópias vendidas. Porque assim, até quem odeia a lore pesada fica horas explorando porque a narrativa te dá razão pra isso. Aí vem sempre um que diz: eu jogo pra relaxar, não pra ler texto. Errado. Uma boa história interativa te transporta como em um filme. Sem ela é arcade genérico, com ela você é um herói. O videogame é a evolução do cinema, pois o filme você só assiste. O videogame te possibilita fazer parte daquele mundo, como se estivesse dentro dele. A interação dos games muda drasticamente a sua imersão para melhor. Agora você não é só passivo, você literalmente controla aquele mundo. O poder está na palma das suas mãos, mas já vamos nos aprofundar nisso. Ponto 2. Conexão emocional profunda que te faz chorar. Sim, até os machos alfa. Jogos sem história, emoção zero. Com ela, você se apega aos personagens como família. The Last of Us, 37 milhões de unidades vendidas, porque quem jogou chorou com Joel e Ellie. Não é só zumbis, é perda, redenção, humanidade. Imagine atirar sem se importar. Agora atire para proteger alguém que você ama no jogo. Multiplica o impacto em 10 vezes, não é verdade? Ponto 3. Dá propósito ao gameplay. Sem ela é só gameplay vazio e sem propósito. Você não sabe onde está, da onde veio, para onde vai, porque você tem que fazer alguma coisa, porque você deve obedecer às intenções do jogo, qual é o sentido de tudo isso, você fica largado. Sem história eu elimino inimigos, mas por quê? O que eles me fizeram para merecer isso? Eles não me fizeram nada de errado, pelo menos não que eu saiba. Como história forte, cada combate tem um peso. Em God of War 2018, por exemplo, o combate é brutal, mas ele vira épico porque é sobre o pai e filho. Vendeu 23 milhões de unidades e ainda foi game do ano. O gameplay sempre vem primeiro? Com certeza, mas sem uma história forte, vira uma ginástica digital. A história transforma a mecânica em algo épico. Ponto 4. Inovação única e exclusiva dos games. Narrativa interativa que filmes nunca terão. Como eu citei anteriormente, você não só assiste, você modela a história. E agora vamos nos aprofundar nesse ponto. Detroit Become Human, ramificações infinitas, prêmios de narrativa, filmes são passivos, games te dão poder. Heavy Rain, Skyrim, Cyberpunk 2077, esses tipos de jogos fluem perfeito porque a história e o gameplay se fundem, mexendo com suas emoções e te forçando a tomar decisões muitas vezes impossíveis ou questionáveis. Sem certo ou errado, com vários tons de cinza, te fazendo se perguntar se suas decisões foram realmente as mais corretas. Ponto
5. Sucesso comercial. Jogos com muita história dominam as vendas e prêmios. Números não mentem. Best sellers têm histórias fortes. GTA V, 200 milhões de unidades. Red Dead 2, 57 milhões de unidades. The Witcher 3, 50 milhões de unidades. Jogos sem história como Tetris, que teve versão até para calculadora, vendem por simplicidade, mas gameplays com histórias constroem impérios. Quantos debates Tetris já causou? Quantos vídeos de curiosidades? Quantos canais explodiram só falando de Tetris? Mas calma aí, não me entenda mal. É óbvio que eu não sou louco de desmerecer a importância de Tetris. Pelo amor de Deus, é simplesmente o jogo mais vendido de todos os tempos. No entanto, não estamos mais nos anos 80 e essa simplicidade, que teve sim a sua importância, não conversa mais com o público atual que busca por jogos mais marcantes, que vão estar na memória e coração dos jogadores por décadas e eventualmente sempre voltam às rodas de conversa entre amigos gamers. Ponto 6. Personagens memoráveis que viram ícones culturais. Personagens eternos sem história são avatares vazios, mas com ela viram ídolos. Kratos, de Vingador Sanguinário para papai arrependido. God of War revolucionou a indústria 2 vezes, em 2005 quando ele surgiu e em 2018 com sua ressurreição, influenciando e marcando várias gerações posteriores. Não é à toa que ele faz parte do Big Three: GTA San Andreas, God of War e Resident Evil 4. Ponto 7. Rejogabilidade e comunidade eterna. Rejogabilidade insana. GTA V, uma história que gera debates até hoje. Centenas de easter eggs, infinitas possibilidades de fazer missões de inúmeras maneiras diferentes. Comunidade viva anos depois. Sem história, uma jogada e tchau. Com ela, infinitos debates e replays, jogadores zerando de novo e de novo, testando todas as possibilidades e por aí vai. Ponto 8. Impacto educativo e reflexão. Você aprende enquanto se diverte. Nos Assassin's Creed, principalmente os antigos, entre um parkour e outro, você sempre aprendia alguma coisa, onde principalmente os mais antigos, você aprendia sobre cada monumento histórico da cidade onde o jogo se passava. Zelda, que passava várias lições de coragem, sem contar que estudos mostram que narrativas podem afetar positivamente os jovens. Ah, mas eu não quero aula e nem palestrinha. Quando não tem militância e a obra tem uma mensagem positiva, é sutil e envolvente, qual que é o problema? 9. Eleva os games a uma forma de arte reconhecida. Maturidade artística. Sem história, games são brinquedos, mas com ela, The Game Awards premia a narrativa como o cinema premia roteiro. Clair Obscur ganhou o prêmio de melhor narrativa em 2025, provando que história nos games não só é o presente, mas o futuro também. Ponto 10. Se você multiplica o valor da história mais o gameplay, é perfeição imbatível. A história não substitui o gameplay. Tudo bem, eu não nego o fato de que o gameplay tem mais peso do que a história, eu não nego isso. Dependendo do jogador, é claro, mas na maioria das vezes é possível zerar um game com uma história mais ou menos e um gameplay incrível, mas um gameplay péssimo, com uma história boa, é injogável. Mas quando você tem um Red Dead 2 com mecânicas top e uma história épica, você tem um fenômeno cultural mundial, um sucesso de vendas. Você que não tá nem aí pra história, experimente. Você vai amar o atirar quando for por algo maior do que atirar por atirar. Eu particularmente não sou fã de ter que jogar um jogo com uma história podre estilo The Last of Us 2, Watch Dogs 2, deixar a TV no mudo e ter que colocar um podcast no celular para jogar sem entender nada da história para conseguir zerar o game. E sim, na primeira vez que eu joguei esses jogos, eu joguei entendendo a história e eu me arrependi amargamente. Depois, com vontade de jogar pelo gameplay novamente, eu tive que deixar no mudo. Jogando Watch Dogs 2, eu acho que eu vomitei umas 4 vezes e The Last of Us 2 umas 3 vezes de tão podre e repugnante a história desses dois jogos. Pra mim, história não é opcional, é o que faz games imortais, é a união de envolvimento emocional com participação. Claro que é importante jogos com histórias mais simples feitos para você só relaxar, mas assim como filmes, histórias mais simples são até legais para se divertir, mas filmes com histórias profundas e mais elaboradas são muito mais marcantes e memoráveis e, claro, muito mais premiados. Acho também que o mais importante de tudo é analisar a obra independente da mídia de acordo com a proposta pela qual ela foi feita para ser consumida da maneira correta como o criador quis passar pra gente. Eu não ignoro esse fato, mas dizer que histórias mais complexas são totalmente irrelevantes, principalmente se tratando de videogames, onde um completa o outro. Lembre-se, não estamos mais nos anos 90. Jogos hoje são filmes interativos. O mercado hoje é isso, você gostando ou não, aceitando ou não.
Hoje as pessoas querem expressões faciais, drama, universo rico, personagens bem escritos e cativantes, uma história envolvente e complexa e, claro, paralelo a isso, andando lado a lado com isso, um gameplay bem feito. Escolher um ou outro ficou nos anos 90, e se as empresas não conseguem entregar tudo isso hoje em dia, a culpa não é nossa, é nosso papel sempre exigir isso delas. E se você discordava no começo, bem-vindo ao lado certo. E comenta aí, algum desses pontos te convenceu? Se sim, manda um Hadouken no like, compartilha com sua gangue do Velho Oeste, se inscreva para mais aventuras com uma boa narrativa. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, eu conto demais com a sua presença lá. Tamo junto sempre e é nóis.